Resolvi fazer este vídeo para recapitular toda a história da franquia para nos prepararmos para o lançamento do capítulo 4 de Poppy Playtime. Lembrando que separei a história em ordem cronológica para não ficar perdido e bagunçado, entendido? Disse nerdice? Então você está no canal certo, meu querido. A história de Poppy Playtime começa em 1930, quando Elliot Ludwig fundou a Playtime Co. Elliot ficou tão focado em fazer a empresa ser bem-sucedida que ignorou seu casamento e acabou se divorciando de sua esposa ainda em 1930. Poppy foi o primeiro brinquedo da empresa criada para ter multifunções, agindo de forma realista, basicamente como um humano. Ludwig seguiu por essa linha de desenvolvimento focada em realismo extremo após o ano de 1960, quando uma pessoa importante para Ludwig partiu. Segundo teorias, foi a sua própria filha quem faleceu. Isso acionou um gatilho de cientista louco em Ludwig, que começou a brincar de Deus, tentando dar vida a um brinquedo bem ao estilo Dr. Frankenstein, chegando até mesmo a realizar um experimento extremo, transferindo órgãos e consciência de uma criança para um brinquedo. Possivelmente, a Poppy tenha sido o primeiro brinquedo a dar certo. Após o êxito com esse experimento, Ludwig continuou transferindo mais órgãos de crianças para criar brinquedos cada vez mais realistas. E como ele conseguia tantas crianças, vocês me perguntam? Graças a Playcare, um orfanato de fachada localizado no subsolo da Playtime Co., onde acolhiam todo tipo de crianças, desde as órfãs as que simplesmente iam para a adoção. E por incrível que pareça, algumas realmente chegaram a ser adotadas, mas as que não tiveram tanta sorte acabaram se tornando brinquedos numa operação secreta de Ludwig. E após serem transformados em brinquedos, os experimentos eram presos em celas. Devido a isso, a maioria dos funcionários da Playtime não tinham ciência dos horrores que aconteciam por baixo dos panos na empresa. Apesar que de vez em quando algum funcionário percebia algum movimento estranho e xeretava onde não devia, fazendo com que rumores se espalhassem entre os funcionários. Tempos depois, a Playtime lançou uma popular linha de brinquedos chamada Smiling Critters. Porém, essa coleção de brinquedos acabou dando prejuízo para a empresa devido ao mau funcionamento de um brinquedo da coleção que causava pesadelos nas crianças. Esse brinquedo era Catnap. Para limpar a imagem da empresa, a Playtime retirou de circulação todos os catnaps da loja e o apagou da coleção Smiling Critters. Devido a esses prejuízos, o Dr. Harley Sawyer criou a divisão Bigger Bodies Initiative, onde a meta era que esses brinquedos gigantes substituíssem os funcionários humanos da Playtime, para dessa forma a empresa economizar sem precisar pagar salários, com os brinquedos trabalhando 24 horas, 7 dias por semana sem parar. Porém, para criar os Bigger Bodies, além de órgãos, eles utilizavam até os ossos das crianças. Foi então que o Dr. Harley Sawyer criou a Game Station, para testar as aptidões físicas e motoras das crianças, além, é claro, de suas capacidades cognitivas de raciocínio e reflexos. Se as crianças passassem no teste sendo fortes e inteligentes, elas eram enviadas de volta ao Playcare, onde ficavam até o dia em que seriam transformadas no brinquedo em que recebiam no teste na Game Station. Durante o processo da operação, as crianças tinham suas memórias apagadas e reprogramadas para servirem e serem submissas ao Dr. Harley Sawyer. O primeiro Bigger Body de sucesso foi Boxy Boo, cuja função era silenciar e dar fim aos funcionários curiosos e desconfiados da empresa. Além deles, tivemos Huggy Wuggy, cuja função era guardar e proteger a empresa, Mommy Longlegs, quem cuidava da Game Station, Catnap, que era a babá das crianças do berçário do Playcare e que usava seu gás de fumaça vermelha para botar as crianças em sono durante as cirurgias de transformação em brinquedos. Porém, nem todos os procedimentos da Bigger Bodies Initiative obtiveram sucesso, tendo diversos danos colaterais como perdas de memória, disfunção motora e espasmos musculares. Esses foram os casos do dinossauro Bron e de Bob Bear Hug, além de outros experimentos que morriam logo após a cirurgia. Outro dano colateral era que o procedimento não apagava as memórias das crianças completamente, mas as bagunçavam, fazendo com que elas percebessem que tinham algo errado com elas e que elas não pertenciam àqueles corpos gigantes, trazendo dúvidas e questionamentos. De tanto brincar de Deus, o Dr. Harley Sawyer acabou criando um ser muito maquiavélico e inteligente, e de alguma forma tinha consciência de tudo o que estava acontecendo dentro da fábrica e de todas as atrocidades que os cientistas faziam com as crianças nos experimentos. Este ser era o que viríamos a conhecer como o Experimento 1006 ou o Protótipo para os mais íntimos. O protótipo ficou com tanto ódio e nojo dos cientistas que ele arquitetou uma vingança contra eles. Para isso, ele escapou de seu confinamento e criou laços com um garotinho chamado Theodore Granbell, usando a sua inteligência para influenciar o garoto a sabotar a Playtime. Com o passar do tempo, os laços entre o protótipo e Theodore
Theodore foram ficando cada vez mais fortes. Foi então que em 1990, o protótipo teve um plano de fuga, para que ele e as crianças escapassem. Então ele pediu a Theodore que roubasse um grab pack de mão verde para abrir a porta na fuga. Porém, por Theodore ser apenas uma criança e não ter experiência no uso do grab pack, Theodore acabou sobrecarregando a energia da mão verde e se eletrocutando, necessitando de atendimento médico imediato. Após uma cirurgia bastante difícil, Theodore foi transformado no experimento 1188, que conhecemos como Catnap. A grande ironia do destino é que Theodore se feriu tentando ajudar os outros a escapar da Playtime, e quando transformado em Catnap, a sua função era justamente supervisionar o Playcare, colocar as crianças do lar docilar para dormir e evitar que órfãos escapem do local. Outra ironia é que o jogador derrota o Catnap justamente utilizando uma sobrecarga de energia da mão verde para atacar o Catnap, que é eletrocutado no momento. Foi então que, após isso, que o protótipo, cada vez mais revoltados com as maldades que aconteciam na fábrica, percebeu que precisaria de ajuda para enfrentar a Playtime. Então influenciou outros brinquedos a se rebelarem, com uma promessa bem convincente de liberdade. Porém, nem todos os brinquedos aceitaram participar dessa revolta, e os que recusaram foram caçados. Dog Day, por exemplo, foi um desses, que como punição teve suas pernas arrancadas e seu corpo devorado internamente pelos Ruined Critters. Em 1995, mais precisamente no dia 8 de agosto, aconteceu o evento mais importante do universo de Pop Playtime, a Hora da Alegria. Que de alegria não tinha nada, né? O evento ocorreu às 11 horas da manhã, durante o horário de almoço dos seguranças. Os brinquedos, ao comando do protótipo, fizeram um ataque coordenado, atacando a maioria dos funcionários da fábrica. Nas filmagens, vemos Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, Miss Delight e até mesmo Kissy Missy participando dos ataques. Acontece que após a rebelião, o protótipo não libertou os brinquedos, galera, e ficaram presos na fábrica, tendo que se alimentar dos corpos dos funcionários que eles atacaram durante a Hora da Alegria. Alguns brinquedos até tentaram fugir, como Kicking Chicken, por exemplo, mas não obtiveram êxito na fuga. Leaf Pierre, o aparente sucessor de Elliot Ludwig, foi um dos sobreviventes e queria continuar tocando os experimentos normalmente, cara, como se nada tivesse acontecido. Com isso, ele foi responsável pelas missões de extração de recursos que ocorrem lá em Project Playtime. A função dos especialistas em extração de recursos era de recuperar partes de brinquedos da fábrica e extrair para que os experimentos fossem conduzidos em outro local. Porém, as missões não foram bem sucedidas e nenhum especialista retornou da extração, o que fez com que a fábrica fosse abandonada e mais ninguém entrasse lá. Devido a isso, o estoque de corpos humanos dos funcionários que os brinquedos tinham para se alimentar foi se esgotando com o passar do tempo, até chegar o ponto crucial dos brinquedos comerem uns aos outros. O protótipo, por sua vez, não precisa se alimentar, então ele coletava as partes das sobras dos brinquedos para fundir eles ao seu próprio corpo. Algo semelhante a um monstro de Frankenstein, por exemplo, porém moldado com partes de vários brinquedos. Mas até o momento não temos uma visão de como é de fato o corpo do protótipo. O tempo se passou e eis que em 2005, 10 anos após a Hora da Alegria, um sobrevivente recebeu uma carta misteriosa escrita: "Todo mundo pensa que a equipe desapareceu há 10 anos. Nós ainda estamos aqui. Encontre a flor." A origem da carta ainda permanece um mistério. Não sabemos quem a escreveu, quem a enviou e nem como ela chegou até esse funcionário escolhido. O que sabemos é que ao receber a carta, o funcionário retorna para a empresa e é justamente esse funcionário que assumimos o papel e controlamos ao longo dos capítulos, onde ao jogar vamos descobrindo mais do que de fato aconteceu ali dentro da fábrica. Até o momento já nos foram revelados alguns personagens do capítulo 4, como os Nightmare Critters e Arnaby, Pianosaurus e o próprio Dr. Harley Sawyer totalmente bizarro. Agora nos resta enfrentar os perigos que nos aguardam e descobrir mais da história em Pop Playtime 4. Se inscreva para mais conteúdos de Pop e outros mascote horrors. Um grande abraço e tchau, tchau, pessoal!